Boa noite. Às vésperas de mais uma eleição presidencial, é com muito orgulho que nós, da Rede Manchete e a Associação Comercial do Rio de Janeiro, estamos juntos para levarmos a vocês, telespectadores, o primeiro debate com candidatos à presidência da República de 94. Esperamos de coração que esse debate possa contribuir para esclarecimento do povo brasileiro com relação às propostas dos candidatos. E sem deixar de falar no futebol, vamos invocar nesse debate, entre os candidatos, o espírito grego, o espírito olímpico, que é o berço da democracia. Democracia que nós tanto precisamos para fazer desse país um país bem melhor para todos nós. Eu começo, então, dizendo a vocês que todos os candidatos foram convidados. Apenas Luiz Inácio Lula da Silva, Orestes Quércia e Walter Queiroz não compareceram. As assessorias dos três convidados avisaram que eles tinham assumido anteriormente outros compromissos, mas estão aqui para participar do debate os seguintes candidatos: Enéas Carneiro, do Prona; Espiridião Amin, do PPR; Fernando Henrique Cardoso, do PSDB-PFL; Flávio Rocha, do PL; Almirante Hernani Fortuna, do PSC, e Leonel Brizola, do PDT. Os empresários que farão as perguntas aos candidatos são os seguintes: Félix de Bulhões, presidente da White Martins; Mário Amato, presidente da Confederação Nacional das Indústrias; Humberto Mota, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro; Guilherme Afif Domingues, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil; e Jorge Gerdau João Peter, presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia. E o nosso debate de hoje vai falar sobre vários temas: inflação, dívida interna e externa, capital externo, saúde, educação e previdência social, política agrícola, função do Estado, privatização e monopólio. Haverá um sexto bloco com tema livre para que cada candidato utilize livremente. E agora eu gostaria de chamar o Dr. Humberto Mota, presidente da Associação Comercial, para dar a sua mensagem. Boa noite, senhores telespectadores. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, ao realizar esta noite o primeiro debate conjunto entre os candidatos à presidência da República nas eleições de 94, cumpre, mais uma vez, o seu papel de mais antiga e tradicional instituição de representação civil do país. São 174 anos participando da construção da história do Brasil. No último dia 16 de maio, com o candidato Fernando Henrique Cardoso, iniciamos esse ciclo com os debates individuais. Ao longo de 2 meses e meio, os candidatos aqui estiveram para debater as principais questões que afligem os brasileiros nesse momento histórico. Esta noite é a oportunidade para que todo o país possa comparar as propostas dos senhores candidatos face aos desafios da inflação, dívidas interna e externa, emprego, educação, saúde, previdência social, política agrícola, funções do Estado, privatizações e monopólio. Lamentamos que alguns candidatos não estejam aqui presentes. A Associação Comercial do Rio de Janeiro formalizou em carta os convites para esse debate no dia 31 de maio passado, após consulta às assessorias dos senhores candidatos. O debate temático, livre e democrático, como exercido pela Associação Comercial do Rio, é contribuição que valoriza o pleno exercício da cidadania. Entendemos que debater propostas de governo com a sociedade é dever de todo e qualquer candidato. A sociedade brasileira tem consciência de que cabe a ela construir o país que desejamos. Um país de moeda estável, onde a renda seja melhor distribuída, em que todos tenham igualdade de oportunidades, sem discriminações de qualquer natureza, onde o comportamento ético seja norma de conduta e não simples bandeira para uso eleitoral. O empresariado brasileiro tem a exata consciência do momento histórico que vivemos. Sabemos que não há país rico e próspero sem que a sua população seja constituída de consumidores. Digo sempre que consumidor é o sinônimo da palavra assalariado e que empresário é trabalhador de dupla e muitas vezes tripla jornada. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, Casa do Empresário, é também a Casa do Trabalho. O empresário, pequeno, médio ou grande, é trabalhador que corre riscos de investimentos, que enfrenta desafios e conjunturas adversas, muitas vezes incompreendido. Nós sabemos que a integridade, a honradez e o patriotismo não são virtudes de classe, mas sim características próprias dos homens de bem. A realidade desse final do século comprova que as grandes nações resultam de um trabalho de parceria, onde capital e trabalho se integram e se complementam. Desaparece a figura do empresário dono e surge a empresa de capital pulverizado, quase sempre controlada pelas próprias fundações de seguridade social dos trabalhadores. No Brasil, essa também já é a tendência que começa a prevalecer.
na esperança de estarmos contribuindo para a construção de uma nação mais justa e menos desigual, renovamos a nossa fé em Deus e a crença no Brasil e nos brasileiros, agradecendo a presença dos candidatos que atenderam ao convite da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo de 2 minutos e voltamos então com o nosso debate aqui com os presidenciáveis. Bom, voltamos agora com o nosso debate dos presidenciáveis e vamos então para o primeiro bloco, que vai tratar de inflação, dívida externa e interna, e o debatedor será o Dr. Humberto Mota, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que vai começar com a sua primeira pergunta. Nos últimos anos, as diversas tentativas fracassadas de combater a inflação revelaram o drama de um Estado ineficiente, perdulário e dominado por relações incestuosas entre grupos que interessadamente confundiram interesses públicos com negócios privados. As recentes e traumáticas experiências de estabilização econômica, através de choques, congelamentos, confiscos, demonstraram que também não existe uma fórmula mágica que acabe com um processo inflacionário crônico, como é o caso brasileiro. O plano de estabilização monetária do governo Itamar Franco tem sido conduzido dentro dos compromissos de respeito às leis do mercado, às leis do país e às regras inerentes à economia livre. As linhas básicas desse plano foram exaustivamente discutidas com a sociedade e suas normas aprovadas pelo Congresso Nacional. Nesse momento, a adesão da sociedade brasileira ao Plano Real demonstra que o brasileiro exige uma moeda estável. A nossa pergunta: sabendo que a estabilização monetária é também um processo de natureza cultural de médio prazo, como pretendem os senhores implementar as reformas estruturais que assegurarão o êxito do atual plano? Quem responde essa pergunta primeiro é o candidato Fernando Henrique Cardoso. Bem, na verdade, responder a respeito do Plano Real é repetir o que eu tenho dito. Na verdade, o doutor Humberto Mota sintetizou alguma coisa do que se tem feito. Agora, como manter a inflação baixa? Todos os indicadores desse mês mostram que no chamado ponta a ponta, ou seja, quando se vai do dia 1º ao dia 30, na cesta de consumo, está havendo uma deflação, uma perda de valor das mercadorias de 3%. E os índices variam muito de inflação, mas não vão girar ao redor de 3%. Para o mês que vem é de 1%. Então, trata-se de manter o que já se conquistou. Como manter? Primeiro, nós temos que ter uma reforma tributária, que não foi feita. Eu me bati para que houvesse uma revisão constitucional e uma reforma tributária, e qualquer pessoa que esteja governando sabe que é necessário. Isso é fundamental para que nós possamos dar continuidade a um programa de estabilização, porque é básico que os orçamentos sejam equilibrados. O pressuposto do êxito do real é que o orçamento, a duras penas, foi equilibrado. Digo a duras penas que muitas vezes foi equilibrado por força da ação do governo, não liberando verbas. Isso não é bom. O bom é que o Congresso aprove o orçamento equilibrado. Agora, com o real, há condições para isso. Essas condições ficariam mais nítidas no momento em que nós tivéssemos uma revisão constitucional e uma reforma do sistema tributário. Por outro lado, é preciso controlar o endividamento público. Isso tem se conseguido. Neste mês de julho, houve uma redução de cerca de 69 bilhões de reais para cerca de 53 bilhões de reais até agora na dívida interna, por uma razão muito simples. É porque o governo não está sendo obrigado, nesse momento, a estar emitindo títulos para enxugar a liquidez em função da entrada de dólares, porque com a definição do Banco Central da taxa de câmbio que flutua dentro de uma banda e que é possível, portanto, como está ocorrendo agora, que ela seja inferior a um dólar por um real, o governo não tem que estar tratando de comprar esses dólares. E por uma série de outras medidas que o governo está tomando e que estão fazendo com que a dívida externa se contraia, ela vai se contrair. E como não há suposição de endividamento crescente, que era o fundamento das taxas de juros altas e da continuidade da inflação... Eu sinto interrompê-lo, mas o seu tempo foi gostado, doutor. Como não há mais essa necessidade disso, nós temos as condições iniciais para a estabilização que vão ser prosseguidas pelos mecanismos já apontados. Muito obrigado. Agora vamos à resposta do Almirante Fortuna. Nós consideramos que a inflação é o mais cruel de todos os impostos. E inflação para nós é ausência de concorrência. Sem essa concorrência, não pode haver um choque de oferta, não pode haver um choque de produção. Sem esse choque de oferta e esse choque de produção, nós não conseguimos gerar empregos, não conseguimos que uma economia cresça. Há 8 anos que nós estamos assistindo à colocação de planos, como se a inflação pudesse baixar simplesmente por um decreto. Esperamos que desta vez esse plano seja completado. Realmente há necessidade de uma reforma tributária.
Nós temos hoje 57 encargos e tributos e pretendemos reduzi-los para 5. O imposto na área de previdência, encargos sociais, circulação de mercadorias, propriedade, o imposto na área de comércio exterior e, finalmente, na circulação de mercadorias nós temos uma proposta. Uma participação do povo, uma participação dos fiscais, no sentido de que eles sejam também remunerados. Seria através de um sistema simples a princípio e caberia rapidamente para um processo quase que eletrônico, como se fosse um cartão, onde a identidade de cada operação e a identidade de cada indivíduo pudesse ser expressa nesse cartão, e ele seria remunerado como um fiscal que é desse imposto de circulação em mercadorias. Mas a inflação, acima de tudo, ela prejudica terrivelmente a classe mais carente, a classe menos favorecida. Ela favorece as classes mais favorecidas aos ricos e promove uma brutal distorção na distribuição de renda. Essa inflação, ela tem que ser complementada não só por um ajuste fiscal, mas também por uma reforma tributária. E esse ajuste fiscal significa, acima de tudo, um equilíbrio orçamentário, ou seja, um orçamento eticamente votado, distribuído. Não é possível que o Congresso Nacional, hoje, no mês de julho, não tenha votado o orçamento para 1994. Isso não se considera sério em nenhum país do primeiro mundo. Nós precisamos realmente compreender que a inflação brasileira, desta vez, ela precisa ser modificada. Senão a sociedade, ela será destruída, como foi em outros planos. Candidato, o seu tempo já esgotou. Esperamos que, dessa vez, o Brasil tenha sorte melhor. Vamos agora ao candidato Enéas Carneiro. Inflação é um processo que se caracteriza de diversas maneiras. A maneira mais comum de aferi-la é acompanhar a evolução dos preços dentro de uma sociedade. E é evidente para qualquer pessoa normal que saia às ruas que houve uma aceleração vertiginosa dos preços nas duas etapas que procederam à implementação final do Plano Real. Sabe-se que os preços subiram vertiginosamente e, como tal, o que se vê agora é um decréscimo que não chega em nenhuma maneira aos níveis que se encontravam quando o plano foi decretado. Dizer-se que vai haver estabilização monetária, do nosso ponto de vista, é um absurdo. Uma vez que um componente fundamental dos preços dos produtos é a taxa de juros reais. A taxa de juros com que Suas Excelências, os governantes, acenaram para o mercado, foi em torno de 8%. Ora, com taxas de juros elevadas, instantaneamente os custos dos produtos também aumentam. E, a nosso ver, não haverá estabilização. Será um sonho imaginar-se que, trabalhando com esses níveis no mercado, que os empresários consigam manter acorrentados os seus preços. Claro que é primacial que se faça a reforma tributária, uma vez que também, embutidos nos preços dos produtos, estão os tributos, a carga tributária gigantesca que qualquer homem de empresa e que qualquer cidadão está pagando. A nosso ver, o Plano Real, lamentavelmente, não levará à estabilização econômica, para a tristeza nossa. Bom, agora vamos então à resposta do candidato Espiridião Amin. Eu quero trazer o meu boa noite a todos, meu cumprimento pela realização deste primeiro encontro. Quero me colocar como subscritor da pergunta. Ou seja, o que é preciso fazer para que a aparência de queda de inflação que nós estamos tendo se transforme numa realidade? Isso é muito importante quando se sabe que esta é a quinta moeda em 8 anos. Quer dizer, não é a primeira vez que um plano consegue, no primeiro mês, fazer cair a inflação. Para que ela se sustente nestes níveis, foi necessário e é necessário que o governo não se omita como se omitiu, foi omisso, e aposte na revisão constitucional. A oportunidade para se estabelecer este ou qualquer plano consistente para combater a inflação é a questão estrutural, como foi dito na pergunta. Este governo se omitiu. Lançou a criança, que é o real, à rua, sem agasalho, sem vacina, e, naturalmente, não o fez sem interesses objetivos. O nosso compromisso é o mesmo que nós tínhamos no ano passado, é a mesma luta que travamos neste ano.
fazer a revisão constitucional. O ajuste fiscal, a ordem econômica do país tem que ser alterada para que haja investimento com capital nacional, com capital estrangeiro que anda amedrontado. E só para concluir, com taxas de juros que este mês vão fazer com que o agricultor, cujo dia ironicamente se comemora hoje, pague 7% de diferença de juros, é impossível investir. Para que haja investimento, é preciso que haja reforma estrutural. A revisão tem que ser ressuscitada. Vamos agora, então, à resposta do candidato Leonel Brizola. A minha saudação à Associação Comercial do Rio de Janeiro e à Rede Manchete pela iniciativa desse debate. Eu verifico que os meus ilustres colegas se situam dentro de um contexto, como se essas medidas do real fossem um universo independente. Eu, que venho de longe, não me conformo com essa interpretação. Eu já assisti muitas e muitas medidas anti-inflacionárias e nenhuma delas deu resultado, desde o governo Dutra. Porque há uma questão que, se não for enfrentada, nós não vamos ter solução nunca para a inflação, que são os problemas da inserção da nossa economia na economia internacional. Aí está a questão. O organismo econômico do país está doente, tem uma infecção. A inflação é a febre. Doses cavalares de analgésicos, como esta, por exemplo, agora, como foi a do Plano Cruzado, duram até um certo tempo. Depois que passar o efeito, vai voltar a crise, como quem comprime uma mola e ela vem de volta. Eu, francamente, considero que o que está sendo feito não pinta, a mim não me aparenta nada de estável. Por quê? O sacrifício poderia até se justificar em nome de um programa que trate da economia, que trate da doença da economia, e não apenas fique no verniz, tratando da febre. Eu acho que esse plano não tem diferença dos demais. Este é um falso congelamento por cima, via cambial, enquanto que o cruzado foi um falso congelamento através dos preços. Eu discordo inteiramente dos conceitos emitidos pelo meu ilustre amigo Mota. Eu acho que não há, embora haja esperança de todos nós, não há essa perspectiva que ele traçou aqui. Muito obrigada. Vamos agora para o candidato Flávio Rocha. Eu diria que nada mudou estruturalmente na economia brasileira. O Plano Real herdou muitas das qualidades do seu antecessor, o Plano Cruzado, mas muitas das suas mazelas, dos seus defeitos. O Plano Real se ateve aos sintomas da inflação, mas passou ao largo das causas profundas, estruturais das nossas mazelas econômicas. O Plano Real não terá vida longa sem uma reforma tributária capaz de financiar mais fortemente o Estado, minimizando o brutal trauma tributário exercido sobre a sociedade e sobre a economia. Nós temos um sistema tributário que penaliza muito e arrecada pouco. É necessário, para dar vida longa ao Plano Real, um plano arrojado e corajoso de privatização, que nos tire do modelo atual do Estado empresário para termos efetivamente um Estado social capaz de se desempenhar das suas tarefas maiores. Aqui está a solução para darmos vida longa ao Plano Real. Imposto único e Plano Real foram feitos um para o outro. Tudo que falta ao Plano Real, o Imposto Único contém. Aqui está um pacto federativo capaz de desonerar a União, capaz de repassar aos estados e municípios atribuições que hoje são da União. Uma reforma tributária que pode ser chamada verdadeira revolução tributária, que vai arrecadar mais e traumatizar menos a sociedade, vai penalizar menos a competitividade perdida da economia brasileira. O Imposto Único pressupõe o enxugamento automático de um Estado com ministérios provedores, o fim da política do Pires na mão, da dependência dos estados e dos municípios em relação ao poder central. Com relação à dívida externa, eu considero esta uma questão amplamente equacionada. Nós vamos cumprir os contratos, os acordos estabelecidos, vamos dar um choque de credibilidade nesse país, capaz de recuperar a confiança dos credores internacionais e dos investidores internacionais. Para a dívida interna, igualmente no nosso novo paradigma, propomos um mecanismo inteligente e inovador, que é o Fundo Brasil de Investimentos Públicos, que irá
Candidato, fundo, o seu tempo acabou. um fundo lastreado por ações das estatais, gerido pelo BNDES, o que vai permitir um alongamento da dívida interna e uma menor pressão sobre as taxas de juros. Okay. Mas agora vamos para o nosso segundo intervalo. Voltaremos com capital externo daqui a pouco. Voltamos falando sobre capital externo. E o debatedor será o senhor Félix de Bulhões, presidente da White Martins, que tem agora a palavra. Bom, muito boa noite. O desemprego, a economia informal e o número de crianças e jovens que dentro em breve estarão em idade de ingressar no mercado de trabalho são variáveis que reforçam a adoção de políticas de geração de empregos e, consequentemente, de estímulo à realização de investimentos. Existem vários números sobre o mercado de trabalho, sendo que nenhum deles deixa dúvida quanto à necessidade de geração de empregos. E os investimentos estão hoje nos níveis mais baixos de nossa história recente, algo entre 14% e 15% do PIB. É sabido que a poupança nacional, a poupança interna, não tem capacidade de suprir as necessidades aludidas. Entendo também que a alternativa via capital de empréstimo está basicamente esgotada ou no mínimo, de muito difícil equacionamento. Aí, neste contexto, vem a minha pergunta aos senhores candidatos. Qual o entendimento dos senhores sobre a importância da atração de investimento estrangeiro, priorizando o capital de risco, que cria não só empregos, mas também estimula a competitividade do setor produtivo? Primeiro a responder o candidato Fernando Henrique Cardoso. Bem, o meu partido, o PSDB, é um partido que tem no seu programa, muito antes de eu ser candidato, a afirmação de que o capital estrangeiro seria bem-vindo. Por quê? Pela razão que o doutor Bulhões expressou aqui. Nós não temos mais recursos internos para os investimentos necessários. E hoje existe uma massa muito grande de recursos externos disponíveis. Esses recursos, naturalmente, têm que ser orientados para aqueles setores que reproduzam a riqueza no país. Basicamente, que tem um conteúdo de agregação tecnológica. O Brasil precisa ter mais produção baseada no que permitiu, que, por exemplo, que os tigres asiáticos dessem o enorme salto que deram, que é o coeficiente de tecnologia. É claro que o capital em si não traz isso, é preciso que haja uma generalização da educação no Brasil, muito investimento em ciência e tecnologia, mas é indiscutível que nós precisamos de capital estrangeiro e que nós precisamos ter a parceria com o capital estrangeiro. Além do mais, eu creio que nós aqui no Brasil temos que criar certos fundos de investimento. Já foi mencionado hoje a questão da taxa de juros, que é uma taxa de juros que dificulta os investimentos e que tem que ser mudada. Certamente as taxas de juros para o mês de agosto já são previstas num nível muito abaixo do que foi, no ponto de partida se fez. E no que diz respeito ao financiamento da agricultura, sobretudo dos pequenos e médios, como hoje há uma massa de recursos nos bancos que não tem nenhum rendimento e que o Banco Central recolhe compulsoriamente, haverá a possibilidade de empréstimos a taxas de juros realmente compatíveis com a agricultura. Mas é óbvio que isso não será suficiente, que a vinda de capital estrangeiro será necessária e hoje existe um processo muito grande de financiamento externo, não só de investimento direto, mas de formas também de financiamento que devem ser aproveitadas, mas sem dúvida alguma a maior vantagem para nós é o investimento direto. Agora vai a palavra ao Espírito de Amin. O pensamento que norteou a pergunta é atribuído a Mao Tse-tung. Mao Tse-tung teria pensado isso em 1956. Somente com a nossa poupança, sem recursos externos, nós não sairemos de outro lugar. Portanto, o pensamento do Mao Tse-tung é atual. A China, 33 anos depois, moveu-se. E nós estamos vivendo o seguinte dilema. No dia 4 de maio, o Congresso Revisor votou algo que é emblema dessa questão. A mudança do artigo 171 da Constituição Federal, conceito de empresa nacional. E neste emblema, o governo, que no sistema presidencialista deve liderar qualquer processo, se omitiu. Se omitiu até para dizer que era contra. Nem era contra, nem a favor. Acabou não sendo aprovado por 3 votos. Isto que é um emblema para o mundo. Eu quero deixar aqui muito claro
que a nossa posição é amparada por este pensamento comunista. Os comunistas são inteligentes, estão abrindo o capital, abrindo as suas fronteiras para o capital estrangeiro na China, estão abrindo até em Cuba. E nós não conseguimos ainda nos libertar do dinheiro de motel. Nós estamos fechados para o dinheiro, para casamento com a nossa economia, e agasalhamos metade da nossa reserva cambial em dinheiro de motel, que vem aqui para fazer especulação. Por quê? Porque nós não somos confiáveis. Nós não acenamos para esse dinheiro que anda gravitando pelo mundo, que aqui o aeroporto é seguro. Ficamos mostrando baterias antiaéreas, matraqueando e afugentando quem pode vir aqui, nos tirar do imobilismo, gerar emprego e dar à família brasileira aquilo que ela quer, que ela precisa. Não a bengala, mas o suporte do emprego para viver com dignidade. Com a palavra, Almirante Fortuna, agora. O capital externo tem que ser considerado dentro de um contexto onde a nossa dívida interna sempre foi muito mal administrada. As taxas de juros extremamente elevadas que aí estão, foi para que o governo pudesse colocar os seus papéis e esses papéis fossem comprados num clima de desconfiança muito grande. E assim mesmo, obrigatoriamente participando de fundos específicos para que esses papéis fossem comprados. Essa dívida hoje é uma dívida em torno de 18% a 20% do PIB. A dívida externa de 130 bilhões, reformulada agora no que diz respeito aos bancos credores, depois de 11 ou 12 cartas de intenção ao FMI, e o FMI não esteve presente nessa renegociação, a verdade é que estamos com cerca de 78 bilhões de dólares aí, foram jogados a longo prazo. Então, esses dois problemas, a dívida interna, que eleva taxas de juros, que inibe o investimento, que ao mesmo tempo não dá absolutamente condições de concorrência, de oferta, de produção, e essa dívida externa, que foi o resultado de um erro de visão, onde o capital externo aqui chegava não como capital de risco, mas sujeito a taxas de juro que flutuavam ao sabor das relações internacionais e dos problemas econômicos, como choques de petróleo, taxas de juros da Prime, da LIBOR. O que interessa é que hoje o capital externo é a única forma de nós podermos desenvolver esse país, tirar do atoleiro. São 32 milhões de brasileiros passando fome, 38 milhões que recebem no máximo um salário mínimo, 70 milhões de brasileiros sem projeto de vida, no patamar da indignidade. Abrimos as portas para o capital externo porque ele é absolutamente necessário e que seja um capital de risco, trazendo esperança, trazendo tecnologia, agregando essa tecnologia, gerando empregos e permitindo que o subempregado encontre mais uma porta para se redimir da situação em que se encontra. Esse capital externo, se não for aberto, com regras específicas, simplificando, desregulamentando, o Brasil não se desenvolve. Seu tempo acabou. Essa é a nossa posição. Com a palavra agora, Enéas Carneiro. É interessante só fazer uma citação aqui para os senhores telespectadores e para a plateia. Na década de 80, o Brasil, que se comenta tanto, não tem recursos, perdeu 100 bilhões de dólares pagando o serviço da chamada dívida interna. Uma centena de bilhões de dólares. É interessante a gente amarrar bem, deixar bem clara a questão. Hoje, o maior problema não é a dívida externa. As taxas de juros no nível internacional são risíveis. Nos países de economias desenvolvidas, essas taxas oscilam em torno de 1, 2. E um país que tem taxas elevadíssimas, como a Grécia, está em torno de 6%. Então eu insisto na tese, porque ela é de importância primacial para a pessoa que não está habituada a pensar com esses números. É claro que nós precisamos de recursos externos também. É claro que não se pode fechar uma porta para o capital externo que venha aqui ajudar-nos a crescer. Mas também é certo e é absolutamente legítimo que está na hora de pararmos, de pensarmos que a nossa terra tem que ser o maior cassino do planeta. Uma coisa é um capital que aqui venha para a produção, sob regras fixas e regras que sejam determinadas por um governo sério e voltado para a população. Outra coisa é permitirmos que a nação seja dessangrada, como vem sendo há décadas. Exatamente isso é a nossa posição. Candidato Leonel Brizola. O capital estrangeiro em si
quer dizer nada. Depende do que ele venha fazer aqui. Por exemplo, o capital estrangeiro que chega aqui com o dono, que vem com a família, que traz tecnologia, nós temos que recebê-lo com banda de música, que venha para ficar. O capital estrangeiro que vem aqui para especular, para espolhar a economia do país, nós não podemos estar de acordo com ele. Por exemplo, o atual governo tomou para fazer as reservas internacionais de cerca de 40 bilhões que estão lá, cerca de 20 bilhões de dólares, a juros de 25% ao ano, para aumentar as reservas, para poder fazer esse plano. Isso representou uma perda para a nossa economia de cerca de 5 bilhões de dólares. Essas reservas foram feitas à custa, em grande parte, de capital especulativo. Esse capital especulativo que andou por aqui, que vem, que sai, francamente, isso só nos faz mal. Só nos faz mal. Aquele que se caracteriza como investimento, que vem para a nossa economia, para criar aqui uma empresa produtiva, que venha criar riqueza, só pode ser bem recebido. Qual é o problema? Que não venha para fazer um monopólio, que não venha para embargar o nosso desenvolvimento, através, às vezes, de uma renda indireta, desde que venha cooperar com o nosso desenvolvimento, de acordo com as nossas regras, nós só podemos querer o capital produtivo, capital estrangeiro. Eu creio que há em tudo isso muita desinformação. Desinformação a respeito dos que têm reservas do capital estrangeiro, quanto desinformação a respeito daqueles que aparentemente nem têm uma reserva. Eu acho que nós, brasileiros, necessitamos deixar bem claro essa questão. Em tese, não há problema nenhum. Também o nosso país não pode ser alguma Candidato, coisa aberta tempo completamente aos interesses internacionais, porque isso seria contra até o desenvolvimento empresarial do país. Candidato Flávio Rocha. No meu governo, o capital estrangeiro não vai ser apenas tolerado, não será apenas bem-vindo. Nós vamos lutar para trazer para o Brasil a justa parcela que nos cabe desses 3 trilhões de dólares que estão vagando pelo mercado de curto prazo, sujeito a remunerações baixíssimas. Para isso, vamos seguir a linha do nosso choque de credibilidade, transformando este país num país apto a reconquistar a confiabilidade dos investidores internacionais e dos credores internacionais. Um país que tem uma renda per capita inferior a países como o da Índia ou do Paquistão não pode discriminar constitucionalmente a vinda de capitais internacionais. Vamos remover essas barreiras da Constituição brasileira. Vamos, no prazo de 6 meses, fazer todas as mudanças no capítulo da ordem econômica para tornar viável a vinda destes capitais e mostrar que não interessa onde caiu o umbigo do acionista, interessa aonde o capital dá empregos, aonde ele paga impostos. Nós vamos eliminar também o verdadeiro labirinto tributário que afugenta investimentos e expulsa até capitais nacionais. O labirinto tributário das 200 mil leis tributárias dos 58 tributos contribuíram para que saísse do nosso país 68 bilhões de dólares verdes e amarelos que serão repatriados do nosso governo com a eliminação desta irracional burocracia tributária. Quem tem medo do capital externo? Juscelino Kubitschek não teve medo. Apenas quem tem medo são os falsos nacionalistas que querem isolar o país do mundo para manter pasto fácil para seus slogans e suas frases feitas. Nós vamos transformar este país num porto seguro para investimentos internacionais, porque o que nos interessa é o pai de família que está sem emprego e precisando de investimentos para que possa ter direito a gerar, através do seu esforço, o seu sustento. Bom, eu gostaria de dizer aos telespectadores que já foram discutidos aqui em 2 blocos, inflação, dívida interna e externa e capital externo. Nós agora vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos com educação e previdência social. Voltamos então agora com o nosso terceiro bloco sobre os candidatos presidenciáveis. Vamos falar sobre educação e previdência social. Com a palavra o debatedor Mário Amato, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Senhores presidenciáveis, o progresso tecnológico está levando as economias mais avançadas a uma situação de desemprego estrutural.
Isso significa que a indústria moderna e competitiva não pode dar resposta plena para o problema do emprego. Também que necessita de trabalhadores mais qualificados, com alto grau de escolaridade. No Brasil, a situação torna-se ainda mais grave em face das carências e fragilidades do cenário social, especialmente no que tange à educação e saúde. Simultaneamente a esse problema, o Brasil, neste final de século, mostra um aumento da idade média da população. Isso pressiona os gastos governamentais com a Seguridade Social e com a saúde, que, além disso, hoje são interdependentes, tornando os dois sistemas absolutamente ineficientes e insolventes. Com uma população de baixa escolaridade, em grande parte à margem do mercado formal de trabalho, sem acesso a benefícios sociais, como a saúde, seguridade, adotando o modelo ultrapassado de regulamentação de relações de trabalho, que seria harmonia entre o capital e o trabalho, parceria entre o trabalhador e o capitalista. E tendo de vencer o desafio competitivo, o país enfrenta sérias dificuldades. Senhores candidatos, eu gostaria de ter dos senhores avaliação e que iniciativas pretendem implantar nestes tempos, neste campo, caso sejam eleitos. Com a palavra, o candidato Enéas Carneiro. A crise educacional da nação brasileira não é diferente da crise que ocorre em todos os outros setores da atividade pública. Na verdade, o binômio professor-aluno desapareceu frente à gigantesca onda de desordem que assola o país. Na verdade, o cenário que aí está é estarrecedor. Normalmente, nas escolas, antigamente ditas do curso primário, hoje de primeiro grau, não se tem nem um pingo mais daquela noção clássica que caracterizava o aluno no passado. Não existe mais o respeito, não existe mais o aprendizado correto da língua pátria, destruíram-se valores cívicos, enfim, vive-se hoje numa época em que a escola é uma instituição de faz de conta. O nosso projeto, que será apresentado à nação a partir do dia 2 de agosto, pressupõe uma volta ao modelo tradicional. Uma escola primária em que existam livros padronizados, um livro só para cada disciplina básica, em que desapareça a orgia editorial que hoje faz bem aqueles que são detentores do poder, mas não as famílias, nem as crianças, nem os professores. Enfim, criarmos uma escola onde será restaurada aquela coisa que fazia com que cada um de nós tivesse orgulho no passado de ser um estudante de curso primário. É dentro desse modelo que nós acreditamos, conseguiremos construir uma nova sociedade. Uma sociedade em que as crianças estarão sendo os adultos do futuro e não dissociados daquilo que é, na verdade, a formação de um cidadão em uma nação que pretende ser independente. Candidato Espiridião Amin, com a palavra. São dois assuntos, o mais complexo, sem dúvida alguma, é da Previdência Social. Só a falta de caráter pode justificar a não abordagem estrutural da questão da Previdência no Brasil. A administração pública está falida a termo, não terá como custear os aposentados que está gerando, e a Previdência privada, Previdência voltada para o trabalhador com um vínculo empregatício privado, não será consertada sem alterações estruturais. Por isto, quero resumir a nossa posição. Nós vamos enfrentar esta questão que exige caráter. Quanto à educação, professor há 26 anos que sou, vejo com tristeza que nós temos menos do que deveríamos ter de recursos, mas temos. São cerca de 18 bilhões de dólares que hoje estão virtualmente assegurados para o ensino brasileiro. E em nome da descentralização, da suposta descentralização,
pela falta do cumprimento, no sentido verdadeiro da palavra, do artigo 214 da Constituição, pela inexistência de um Plano Nacional de Educação com critérios, regras e avaliação, nós dispersamos recursos. O meu empenho mais sentido, mais profundo, será para transformar o Plano Nacional de Educação num instrumento que vai mudar o destino do país, por uma opção para educar com qualidade, avaliando, punindo e premiando os agentes de acordo com o seu desempenho. Este é o papel de um governo federal que opte por educação no Brasil. Candidato Leonel Brizola. Penso que um governo coerente no nosso país terá que colocar a questão das novas gerações como um todo, como quem dirige um automóvel, governando para frente e olhando para frente. Um governo terá que olhar as novas gerações com um critério especial, com a prioridade especial, porque é por ali que a nação vai passar. Desde o ventre da mãe, uma fase pré-escolar, depois o primário, secundário, profissionalizante, até o 3º grau. E há uma outra fase muito importante que temos que atentar para as novas gerações, que é a questão do emprego. O pai, uma mãe se esgotam para formar um filho, uma filha não sabe o que fazer dele. Então, na minha concepção de governo, aí está o carro-chefe de um governo coerente. E mais, a situação da família brasileira, ela decaiu muito. Eu fui governador do meu estado natal, o Rio Grande do Sul, há 30 anos atrás. Fiz lá, por idealismo, milagre de 6.300 escolas. Praticamente o Rio Grande do Sul hoje não tem analfabetos. Pois bem, naquele tempo havia pobreza, mas não havia miséria. Ao voltar de 15 anos de exílio, me deparei com uma realidade completamente diferente. Eu estou certo que muito mais de 80% das famílias brasileiras não nutrem os seus filhos corretamente. A maioria porque não tem, e uma parte que tem porque não sabe. Então, a nutrição, assistência médica, assistência dentária e oftalmológica, o esporte, a permanência da criança todo dia no colégio, a escola integral, tornou-se uma necessidade fundamental para a vida brasileira. A rua não é mais aquela. Candidato, por seu isso tempo o país acabou. se está impregnando de violência e criminalidade. Essa é a educação que eu imagino e considero indispensável para o nosso país. Candidato Flávio Rocha. A educação é um ponto de honra no nosso partido e no nosso programa de governo. A nosso ver, o problema da educação não é de falta de recursos, mas gerencial. Nós prevemos, no novo paradigma, 2 instrumentos que podem corrigir esse problema e dar um choque de eficiência na educação brasileira. Esses 2 instrumentos são o cheque educação e as cooperativas de ensino. As disposições constitucionais, a Constituição obriga a vinculações constitucionais de 18% a nível da União e 25% para estados e municípios para investimentos em educação. Isso representa uma massa de praticamente 20 bilhões de dólares para educar 20 bilhões de crianças, ou R$1.000 per capita, o que é perfeitamente suficiente, não fosse o desperdício, a má gestão e a displicência com que são geridos esses recursos. Com o cheque educação, um pai de família que tenha um filho em idade escolar vai receber não uma vaga escolar gerida com todas as deficiências de uma gestão estatal, mas vai receber um crédito, um direito de matrícula, com o qual ele poderá matricular o seu filho numa escola pública, numa escola privada, na escola do método que ele escolher, ou numa cooperativa de ensino. Paralelamente, nós vamos estimular os atuais professores da rede pública a se organizarem em cooperativas de ensino e assumirem a gestão dos seus estabelecimentos de ensino. Por isso, com isso, serão os grandes beneficiários do aumento de eficiência decorrente da introdução desses 2 mecanismos. A questão da Previdência, a nosso ver, a Previdência seria perfeitamente suportável se não estivesse sendo financiada apenas pela estreita faixa da economia formal. A Previdência é perfeitamente suportável se for suportada por toda a economia brasileira. Acontece que o modelo tributário atual faz com que se tente financiar a Previdência apenas em 1/3 da economia, que é aquela que está ao alcance dos instrumentos tributários tradicionais. Com o imposto único, vamos alargar dramaticamente a incidência
desta base tributária. Vamos anexar ao universo tributável 2/3 da economia que estão inteiramente fora do processo tributário. Vamos alcançar os 4 milhões de contas fantasmas que abrigam 1/4 do nosso PIB, desfrutando do verdadeiro paraíso fiscal. Candidato, o seu tempo acabou. Portanto, o imposto único vai alargar a base tributária e conseguir traumatizar menos a sociedade e financiar mais fortemente a Previdência. Com a palavra, o candidato Fernando Henrique Cardoso. Eu creio que o senador Amin colocou as questões de uma maneira apropriada. No caso da Previdência, é indiscutível que o que nós temos que realizar é uma reforma. De novo, se bate na questão da revisão constitucional. Não há condições da manutenção do sistema de Previdência num cálculo atuarial tal como ele é posto hoje. Ou seja, no futuro, não haverá recursos para manter a expansão da Previdência. E ela precisa ser mantida. A Previdência já ocupou uma boa parte dos recursos da saúde. O imposto existente no Brasil de seguridade, que deveria cobrir saúde, assistência social e previdência. Pois bem, em 88, esse imposto dele, cerca de 400 milhões de dólares iam para a saúde. Em 93, foram 88 milhões de dólares, 5% do que a Previdência arrecada. E o Tesouro teve que participar fortemente da parte de saúde. Mas ainda, houve muitos aumentos nos benefícios. Cerca de 6 bilhões de cruzeiros reais em 93. Isso fez com que houvesse essa expansão de gasto e, no futuro, não há como financiar se nós não fizermos uma revisão profunda nas bases do financiamento. Educação é outra questão. Não é tanto a questão de recurso. Há uma questão, primeiro, de uma grande confusão entre os níveis de administração no município, no Estado e da União. Eu acho que é preciso descentralizar o que for possível. Na verdade, hoje a União se ocupa basicamente, 70% das verbas vão para as universidades, não há um sistema de avaliação, isso é indispensável de fazer-se. E, por outro lado, o núcleo da educação, que é o professor, que é a escola, que é a relação direta aluno-professor, foi sufocada pela burocracia. É preciso, portanto, aí sim, uma verdadeira revolução, uma verdadeira transformação. Eu tenho também mais de 30 anos, talvez até 40 anos como professor, e sinto isso muito diretamente. Candidato. É preciso, no caso da educação, realmente muita coragem para reformar estruturas, mais do que apenas dar recursos. Com a palavra agora o candidato Almirante Fortuna. Ouve-se muito dizer que o comércio e as comunicações são globais, os investimentos são versáteis e a tecnologia é quase mágica. Mas essa tecnologia, ela é gerada pelo conhecimento e a base do conhecimento é a base educacional. Esse problema é extremamente grave no Brasil. Nós temos hoje 28 milhões de crianças na faixa de 7 a 14 anos. Desses 28 milhões, 5 milhões não batem a porta da escola. Dos 23 milhões que lá chegam, apenas 14% terminam o primeiro grau. Nós precisamos estender essa formação básica, que é a formação do brasileiro. A idade pré-escolar, de 5 a 7 anos, para que o índice de reprovação seja menor, tem que ser dado em tempo integral. As crianças mais carentes, que a estrutura familiar não permite que ela tenha já um pré-conhecimento, precisam receber uma situação especial nessa idade pré-escolar, com tempo integral, com auxílio médico e com auxílio odontológico. E depois do primeiro grau, quando chegarão bem melhores, em situação melhor, teremos o segundo ciclo. E nesse segundo ciclo, que hoje nós temos 15 milhões de brasileiros, de 15 aos 19 anos, onde apenas 5 milhões frequentam a escola, que nesse segundo ciclo haja um ensino profissionalizante noturno, para dar a esse cidadão o sentimento de que precisa se desenvolver melhor para se integrar na sociedade e aspirar, quem sabe, à porta da universidade. São 35 universidades federais que, somadas às estaduais, consomem hoje 80% das verbas para a educação. No que diz respeito à previdência social, há que haver uma parceria entre o Estado e a empresa. Parceria essa que será decidida pelos empregados, pela maioria absoluta dos empregados, para que a sua empresa possa dar a ele aquilo que o Estado não consegue, apesar de ter um instrumento, de ter um orçamento brutal. O indivíduo bate a porta da Previdência, não tem um hospital, não tem nenhuma assistência e volta e morre. É preciso que haja essa parceria, que essa parceria dá ao indivíduo o sentimento de cidadania. Sem esse sentimento de cidadania não há nação, e sem nação não há Estado politicamente organizado. Bom, nós vamos agora para o nosso novo intervalo, o nosso quarto bloco. Eu quero lembrar aos telespectadores que já falamos aqui sobre inflação, dívida interna e externa, falamos também sobre capital externo. Esse bloco foi de educação, previdência social e no próximo bloco será política agrícola. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos já. Debate de presidenciáveis, o primeiro debate de presidenciáveis de 94. O nosso bloco agora é sobre política agrícola. E o debatedor é o senhor Guilherme Afif Domingos, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Boa noite. Há 5 anos atrás,
eu como candidato a presidente, sentado à mesa, defendi uma tese de que o Brasil teria que ter como carro-chefe do seu desenvolvimento aquilo que nós tivéssemos de vantagem comparativa e competitiva perante o mundo. E, sem dúvida, além da mineração, a agricultura se coloca como o item em que o Brasil, hoje, pode crescer e crescer muito, sem competidores internacionais. Sabemos que os Estados Unidos da América, a maior nação do mundo, produz 200 milhões de toneladas de grãos. E olhando o mundo, sabemos que o único país com o mesmo potencial para produzir 200 milhões de toneladas de grãos para os próximos 20 anos é o Brasil. Esta política faz com que tenhamos condições de melhorar sensivelmente a vida dos grandes centros urbanos, porque o desenvolvimento agrícola com a agroindústria vai desenvolver os pequenos e médios municípios e aliviar a pressão social existente hoje nos grandes centros urbanos. Nós sabemos também que a agricultura, quando vai bem, o comércio limpa a prateleira. E quando o comércio limpa a prateleira, não existe desemprego na indústria. Então eu pergunto, o que na plataforma dos candidatos está previsto para que o Brasil comece a alcançar esta meta que pode ser alcançada em 15 ou 20 anos? Segundo, nós precisamos de comida e emprego. Como atingir este objetivo se nós temos a maior carga tributária em cima da comida e em cima da geração de emprego? O que está previsto na plataforma dos candidatos para que este ideal seja alcançado? Com a palavra, o candidato Esperidião Amin. Eu aprendi há 11 anos, aprendi com dor, com muito sofrimento, que a agricultura é a única atividade humana que se assemelha ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Cristo praticou junto ao lago de Genezaré. Aprendi quando o meu estado, Santa Catarina, foi flagelada. Meu estado foi flagelado pelas enchentes de 83 e 84. Mesmo sendo um estado de economia diversificada, com indústrias de ponta, com agroindústrias expressivas, foi a agricultura que nos tirou do buraco. E nos ensinou que o financiamento honesto à agricultura é a melhor maneira de manter um modelo fundiário. Nós temos o estado com o melhor índice de distribuição de terras do Brasil. Conservar este modelo, aprimorá-lo. Fizemos reforma agrária com crédito fundiário, aumentando a riqueza e aumentando o número de donos dela. E o financiamento na base da equivalência preço-produto, que é a antítese do que os governos, e este governo, tem feito em relação à agricultura brasileira. Política agrícola requer regras simples, principalmente quando se trata do pequeno e do médio produtor rural. E esta regra não pode ser a bruxaria das moedas, que mudam sempre para prejudicar quem produz no setor primário. Este mês, eu repito, são 7% de diferença entre a TR e a correção que o agricultor vai receber pelo seu produto. Isto é uma maneira de fazer a desreforma agrária, porque vai sair gente, não entrar gente no campo. Vamos produzir menos assim. E nós queremos produzir mais e queremos que haja um maior número de proprietários da riqueza. Candidato, o seu tempo acabou. Multiplicar este modelo, difundir este modelo no Brasil, é a nossa proposta e isso nós sabemos fazer. Candidato Leonel Brizola. Nesses últimos dias, eu tive ensejo de percorrer uma extensa zona produtora no estado do Paraná e pude sentir a apreensão daquelas populações com o famoso Plano Real. Inclusive, um agricultor chegou a mim mostrando um papel que havia sido obrigado a fechar uma prorrogação de financiamento em que praticamente lhe custava 15% ao mês. Eu digo em real? Em real, em dólar. Quer dizer,
Eu vejo no conjunto a situação do nosso país e digo o seguinte: um país que tem uma população como nós, no interior, capaz de fazer a terra produzir como temos, isso é um compartimento estanque. Enquanto estiver essa gente trabalhando, esse país não vai afundar. Esse barco não vai ao fundo. Então, eu penso como doutor Afif. Temos que nos voltar para essas populações que não pedem nada. Elas só multiplicam, elas só produzem. Então, um governo coerente desse país tem que se voltar para o campo, tem que se voltar para a agricultura. Eu acho que nós temos o dever de defender a erosão que vai ocorrer sobre os produtores rurais do nosso país com este plano que está aí, que é uma cópia do plano Cavalo da Argentina. E lá, hoje ainda chegou um amigo meu de lá, trazendo de uma maneira viva o vozerio, as queixas dos produtores. A agricultura argentina está sofrendo, basta olhar do outro lado do Rio Uruguai para ver o que é o deserto em relação ao lado, deste lado do nosso país. Eu acho Candidato, que um governo coerente terá que dar todo o apoio e o país tem que apostar para se recuperar no desenvolvimento da agricultura. Candidato Flávio Rocha. O Ministério da Agricultura tem oferecido ao Brasil um dos mais vistosos exemplos de incompetência governamental de toda a sua história. É o mais antigo dos ministérios e os exemplos de sucesso, de prosperidade na agricultura são exatamente naquelas áreas que têm se manter-se afastadas da influência governamental. O exemplo da soja, da citricultura, do mais recente da floricultura, vicejam, florescem, graças à distância que consegue manter do setor governamental. A agricultura é a atividade que paga talvez o mais alto preço pelo desequilíbrio do nosso sistema financeiro. As elevadas taxas de juros, a existência de um grande e voraz tomador que desequilibra a relação entre oferta e procura de dinheiro, de recursos, atinge diretamente a agricultura, que é uma atividade que tipicamente precisa de recursos de médio e de longo prazo. A ação do nosso governo irá se centrar na infraestrutura, com irrigação, com a criação das EPEs agrícolas no Nordeste para desfrutar do grande nicho de mercado que tem demonstrado a fruticultura irrigada no nosso país, com a política de preços mínimos capaz de cobrir os custos de financiamento e com financiamento suficiente para o exercício da atividade agrícola. Nós temos também a agricultura mais tributada do mundo. O imposto único trará um efeito imediato sobre o aumento de competitividade da nossa agricultura, libertando a circulação de mercadorias e de riquezas das amarras burocráticas, desonerando o produto agrícola, que no Brasil chega a conter 35% de tributos, se computarmos os encargos sociais envolvidos nesse processo. Com a anexação ao universo tributável desses 2/3 da economia que estão mais no processo tributário, conseguiremos aumentar enormemente a competitividade da agricultura brasileira, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Com relação à reforma agrária, nós precisamos desideologizar esse tema. Acabou. Com a reforma agrária via cooperativas, para evitar que a reforma agrária sirva de palanque para extremados ideológicos que tensionam apenas proveito eleitoral. As cooperativas serão instrumentalizadas para fazer os assentamentos. Agora o candidato Fernando Henrique Cardoso. Bem, em primeiro lugar, a questão da agricultura, como já foi aqui reafirmado por todos, um país como o Brasil é básico. Disse bem o doutor Afif Domingues que nós temos um imenso potencial. Esse potencial começa apenas a ser aumentado e potencializado realmente para valer. Por quê? Em 1993, nós quase dobramos o financiamento rural, que passou para 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Resultado, a safra deste ano foi de 76 milhões de toneladas de grãos, a maior da história. De modo que é preciso ver objetivamente o que está acontecendo. Houve financiamento, ele deu resultados. Existem problemas. Descasamento, desculpe o palavreado técnico, entre a TR e os preços mínimos da agricultura. Isso vem do passado. Agora, com a estabilização, com o Plano Real, ao contrário do que foi dito, e esse plano tem nada a ver com o Plano Cavalo, nesta matéria, com o Plano Real, o que vai acontecer é que vai ser possível financiar a agricultura sem TR para os pequenos e médios agricultores, e o governo já está estudando essa matéria. Então, o governo deu recursos, houve um aumento da produção,
a produção de tratores cresceu 35%. Agora, no futuro. No futuro é irrigação, que é básico, sobretudo para o Nordeste, eletrificação rural e crédito adequado ao lado de uma reforma agrária competente, assentando os que realmente precisam de terra e que não dispõem dela. São fáceis de falar essas medidas todas e difíceis de serem implementadas. A diferença é que o atual governo Itamar Franco implementou algumas delas e o resultado aí está, a maior colheita de nossa história. Então nem tudo é tragédia, não. Vamos acreditar no Brasil, vamos com objetividade, não vamos falar palavras vazias, vagas, vamos ver os números. E os números são os que eu acabei de dar. Almirante Fortuna, com a palavra. Nós estivemos percorrendo o Brasil, não em caravana para estudá-lo, mas durante 43 anos. E a agricultura, ela tem uma representatividade muito grande em todos os rincões do país. Na Amazônia, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Sudeste, no Sul. As questões são diferentes, os problemas são diversos. O importante é que se consiga dar ao indivíduo que trabalha na terra todas as condições de tranquilidade. É uma atividade de risco a agricultura. Quantas moedas tivemos? Quantos financiamentos diversos tivemos? Esse homem tem que trabalhar baseado na sua produtividade, pagar com o seu trabalho o financiamento que recebe, o crédito que precisa receber, a assistência que precisa ter. Não interessa a ele qual é a moeda, qual é a taxa de juro. Ele vai pagar com o seu trabalho a saca de trigo, a saca de soja, de mandioca, de farinha. O São Francisco, ele vai se esgotar. Todos querem fazer a irrigação do Nordeste com o São Francisco. E muitas vezes em Pirapora nós vemos pedras e a taxa de evaporação não deixa que as águas cheguem como deviam chegar à represa de Sobradinho. Não conhecem bem o Brasil. O Araguaia Tocantins é uma grande solução. A Amazônia também. A agricultura tem que receber o tratamento especial que precisa. Desinchar as grandes cidades. Estabelecer não polos, mas eixos de retorno a esse pessoal que só encontrou a felicidade na favela, na periferia, que ele possa retornar, pelo menos com um sorriso de esperança e de felicidade, numa produtividade agrícola, num sistema agrícola, onde as terras da União, antes de mais nada, têm que ser vendidas, financiadas com o trabalho desses homens. Essa é a agricultura que nós esperamos dar ao país. Acima de tudo, crendo que o seu trabalho pagará o seu esforço, e não preocupado com taxas de juros ou regras bancárias que jamais entendeu. Aí sim, teremos uma atividade primária voltada Candidato, para o seu desenvolvimento. Tempo acabou. Essa é a nossa proposta. Vamos agora a Enéas Carneiro, com a palavra. Existe uma coisa que me incomoda profundamente, incomoda qualquer pessoa que esteja medianamente informada do que se passa no país. Eu me refiro a uma assertiva que se ouve a todo instante e que se lê nos jornais, que a nossa safra é uma safra recorde, em torno de 76 milhões de grãos. É curioso que em 1988 nós já tivemos 70 milhões de grãos. Então eu quero crer que é um aumento irrisório quando se olha para uma trajetória de 6 anos. Um ponto vital também aqui, que também tem importância visceral a ser examinado, é que não é só a produção que é importante, não é só o PIB. Aqui existe uma autoridade no assunto que escreveu, né, que não me deu o direito de citá-la, que diz que mais importante, talvez, do que olharmos sob esse ângulo, é olharmos para o DIB. Chamemos de DIB o desperdício interno bruto. É interessante lembrarmos que cerca de 20% dos grãos e 30% das hortaliças perdem-se no trajeto entre a porteira da fazenda e a mesa do consumidor. Esse é um problema para o qual há que ter o máximo de atenção. Na outra ponta da análise que deve ser feita está a questão da terra. É preciso separar 2 tipos de cidadãos. Aqueles extremamente bem qualificados que querem participar do mercado exportador da nossa agricultura. Esses devem ter um tratamento diferenciado. E aqui a questão poderá ser discutida até em termos de arrendamento. O dono da terra não perde a terra, não há necessidade de tomar terra de ninguém. Há terras demais no Brasil. E do outro extremo está aquele pobre, miserável, que mal sabe lavrar sua própria terra e nem isso sabe fazer direito. Para esse, sim, deve haver intervenção do Estado, doando-lhe pequenos trechos de terra, e esse indivíduo, então, deverá ser incorporado àquele Candidato, local. o seu tempo esgotou. Pois não, muito obrigado. Bom, nós agora vamos para o nosso
quinto bloco. Vocês viram que os candidatos aqui estão atendendo bastante bem a nossa questão do tempo. Nós vamos para o quinto bloco, que vai ser função do Estado, privatização e monopólio. Nós voltamos daqui a 2 minutos. Até lá. Voltamos agora com o nosso debate dos candidatos à presidência da República. Estamos indo para o nosso quinto bloco, que será função do Estado, privatização e monopólio. O nosso debatedor é Jorge Gerdau João Peter, presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia, que agora está com a palavra. Senhores candidatos, como é do conhecimento do excelentíssimo senhores, o empresariado se colocou de uma forma muito clara a favor da reforma constitucional. Essa posição era de todos os setores: indústria, comércio, transportes, finanças, a pequena e a grande empresa, agricultura, e todos eles tinham consenso de que é preciso reformar, reestruturar a organização do Estado. Isso por quê? Porque o empresariado está convicto de que, para inserir o Brasil na competição internacional, precisaríamos gerenciar o Estado de uma forma mais moderna e mais competitiva. Os recursos são escassos e, na opinião do empresariado, tem que se concentrar em educação, saúde e segurança. E dentro dessa visão, sendo escassos os recursos para serem investidos nos setores básicos, sabendo-se que é preciso gerar empregos, tendo-se a consciência clara do sucesso da privatização, obtida principalmente na siderurgia, em que se verificou que empresas que eram ônus aos contribuintes passaram a ser contribuintes ao Estado mediante pagamento de impostos, com absoluto sucesso na opinião dos operários que trabalham nessas empresas. Se nós analisarmos ainda de que o termo normalmente que se fala sobre o problema das privatizações, se menciona de que os aspectos são estratégicos, a única estratégia que o empresariado entende importante é a eficiência das suas empresas e do governo, das empresas, consequentemente, têm que ser privatizadas. Nós perguntamos, o tamanho do Estado tem que permanecer como está ou temos que terminar com esse inchaço? Segundo ponto que perguntamos, deve-se retornar o monopólio à nação, à União, para fazer Petrobras continuar existindo, mas competir? Deve-se romper o monopólio da comunicação? Deve-se continuar a privatização para buscar, através talvez de aprimoramentos do processo, mas dar continuidade acelerada à privatização? Essa é a opinião que o empresariado gostaria de ouvir dos senhores candidatos, porque hoje o empresariado foi forçado a se modernizar e sente que a estrutura do governo não foi enxugada, não foi modernizada, consequentemente, não há condições do Brasil como um todo ser competitivo. Gostaríamos de saber, sim ou não, vamos privatizar, vamos romper os monopólios, vamos ampliar a dimensão do Estado no sentido de fazer o essencial e não o secundário. Quem faz tudo não faz nada bem. Com a palavra o candidato Leonel Brizola. Para mim também a palavra privatizar apenas não quer dizer nada. Eu acho que é muito mais essencial nos referirmos à ideia de democratizar o capital. Tirar o que está na mão do Estado para passar para mãos particulares, concentrando o capital, eu acho prejudicial ao nosso desenvolvimento. Acho que existem algumas áreas básicas que nós precisamos defender e que tem sido um êxito. Eu venho de longe e posso dizer que, em matéria de energia elétrica, era tudo privado no Brasil. Em matéria de telecomunicações, era tudo privado. Meu amigo João Peter se recorda o que eram os telefones no Rio Grande do Sul. Nós botávamos pulmões para fora para falar para São Sebastião do Caí. Nem se ia falar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Assim também vivíamos lá em Porto Alegre de racionamento de energia. O Rio Grande do Sul não tomou desenvolvimento porque não tinha energia elétrica e era tudo privado. Podiam investir, podiam fazer. Bom, tivemos que retomar serviços, expropriar aquelas empresas e, a partir daí, partimos para a Embratel, partimos para a Eletrobras. O país hoje é um portento a respeito dessas duas infraestruturas.
eu também considero que o Estado precisa se modernizar, precisa, sem nenhuma dúvida, se racionalizar, mas precisa se fortalecer. As sociedades vão se tornando cada vez mais complexas, o mundo tem muitos envolvimentos, nós precisamos defender a nossa nação, defender os interesses do povo brasileiro. Eu acho que a questão do monopólio, ele, em princípio, nós devemos combatê-lo, tanto público quanto particular. Muito pior, evidentemente, quando particular, porque aí está servindo puramente os interesses particulares. No caso, por exemplo, da Petrobras, da Eletrobras e das telecomunicações, acho que o país tem que defender com unhas e dentes a presença do Estado. Agora, é necessário democratizar essas empresas, para evitar que se forme ali dentro o corporativismo, grupos que, no fundo, se enquistam para explorar a população e o país. Eu acho, sinceramente, que aí está uma questão fundamental. Candidato, eu seu tempo observei que daqui para lá há uma diferença entre nós. Vamos agora ter um espaço no final e vamos procurar acentuar ainda mais neste campo. Acho que é uma diferença que nos situa a mim e aos demais companheiros desta mesa. Vamos agora ao candidato Flávio Rocha. A hipertrofia do Estado não se viu para educar crianças, para curar doentes, para assistir desassistidos. O Estado mastodôntico voltou para dentro de si mesmo, para suas benesses e para os seus privilégios. Urge uma reforma dramática desse Estado. Temos que transformar o atual Estado empresário no Estado social. A questão da privatização deixou de ser uma questão ideológica, é uma questão meramente aritmética. A União, que tem 140 bilhões de dólares de empresas estatais, vem recebendo por esse imenso ativo menos de 0,5% de remuneração. E, ao mesmo tempo, toma dinheiro no mercado financeiro a 80%, 90% de juros reais ao ano. Qualquer estudante do primeiro ano de economia iria indicar para uma empresa em igual situação que a providência mais inteligente, mais urgente, é desmobilizar para pagar a dívida. Nós defendemos a mudança desse perfil do Estado através de dois mecanismos: a privatização e a criação do Fundo Brasil de Investimentos Privados. O Fundo Brasil de Investimentos Privados tem todas as vantagens da privatização, sem os obstáculos, sem os óbices políticos dessa mesma privatização. Será um fundo lastreado por ações de empresas estatais, que serão um grande mecanismo de captação do governo. Isso gerará uma nova política tarifária, mais justa, que não obrigará o contribuinte e o consumidor a arcar com o custo adicional dos investimentos tão necessários nas estatais. As estatais precisam de investimentos, e esse investimento não deve ser, pura e simplesmente, simplisticamente repassado para tarifas. O Fundo Brasil de Investimentos Públicos irá criar este canal de financiamento para os investimentos que são urgentes nas empresas estatais. Com relação aos monopólios, propomos a flexibilização dos monopólios, defendendo um sistema de concessões pela concorrência. Os monopólios do petróleo, de transporte de gás, de transportes coletivos, serão flexibilizados. Candidato, o seu tempo terminou. Dando a oportunidade, através de concessões geridas pela livre iniciativa. Candidato Fernando Henrique Cardoso. Essa é uma das questões mais delicadas e mais sérias que o Brasil tem de enfrentar. O Estado, os monopólios e a privatização. O que é o Estado moderno? É o Estado que tem que ser competente. Dizer que o Estado brasileiro é empresarial é dar um qualificativo abusivo a ele, porque ele não é um Estado empresarial, ele é um Estado burocrático. É um Estado que realmente tem muita dificuldade em ser precisamente empresarial ali onde ele deve ser empresarial. O Estado não tem que ser nem pequeno nem grande. Tem que ser um Estado eficiente, tem que ser um Estado capaz de cumprir suas funções. Sem dúvida, aquelas que foram mencionadas na primeira exposição são funções do Estado. A educação, a saúde e a segurança. Há outras também. O desenvolvimento tecnológico no mundo moderno requer a ação do Estado. Por outro lado, só se pode privatizar reforçando a autoridade pública, primeiro. O que eu quero dizer com reforçar a autoridade pública? Vamos tomar o setor energético. Não é possível haver uma privatização coerente do setor energético se nós não tivermos um linhão de eletricidade definido previamente e cujo controle não esteja na mão de órgãos corporativos. Tem que estar na mão de um órgão que responda à sociedade, ao consumidor, às outras empresas e ao próprio governo. Hoje, no Brasil, houve uma perda da capacidade do governo governar, porque muitas das empresas de Estado acabaram por se rebelar contra a própria ação de governo. Então, nós temos que reforçar a autoridade pública e, onde for necessário privatizar, privatizar. É necessário. Por que é necessário?
porque não há recursos para a expansão somente com meios fiscais, com mais impostos. A sociedade reage a mais impostos e é necessário expandir. Se é necessário expandir, nós vamos ter que, efetivamente, que privatizar. O monopólio normalmente é nocivo. Ele impede que exista uma competição. O monopólio público e também o privado, e por isso mesmo é preciso existir de novo a noção de autoridade pública que garanta a existência de um benefício para a coletividade e não só para uma empresa, seja estatal ou seja privada. Ninguém pensa, pelo menos eu não penso, em privatizar a Petrobras, mas certamente a flexibilização do monopólio, não há dúvida nenhuma, até porque o monopólio é da União, não é da Petrobras. No caso da energia elétrica, já disse aqui que acredito que deva reforçar a autoridade pública e permitir a geração através de concessões. Eu sou autor de uma lei de concessões de serviços públicos que, infelizmente, há anos não se consegue aprovar, que facilitaria muito todo esse mecanismo em termos mais modernos. E o mesmo se diga com relação à telefonia, que também há amplas áreas que devem ser sujeitas à privatização, resguardadas da autoridade pública e o desenvolvimento tecnológico que essas áreas, por seu valor estratégico, requerem. Almirante Fortuna com a palavra. Me parece que a situação é muito mais dramática. Nós não estamos num país em normalidade. O Brasil está extremamente doente. Por que o país que tem a 8ª economia do mundo ocidental tem índices e perfis sociais que nos aproximam de países do 4º mundo? Países como a Etiópia, como a Somália, na mortalidade infantil e muitos outros. O Estado brasileiro hoje está quebrado. Na regência nós tínhamos uma empresa estatal. Hoje nós temos mais de 500 empresas estatais. Empresas sem gerenciamento, sem técnicas modernas, porque as diretorias não são estáveis, os planos não são estáveis e mudam a cada governo. Quem perde é o povo brasileiro. Dizer que as empresas estatais pertencem ao povo brasileiro é uma falácia. O povo está numa situação extremamente difícil. Então, o papel do Estado tem que ser um papel de controle, de fiscalização e de segurança, passando aí pela defesa. Esse é o problema básico do Estado brasileiro. A questão social é a mais urgente de todas. A saúde, a educação, a habitação popular e o transporte de massas. Se o Estado brasileiro conseguir se desvencilhar de todo esse peso e insistir numa política de privatização, abrindo a cesta de moedas necessárias a essa privatização, o PIS/PASEP, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, as dívidas da União, as dívidas das empresas estatais e o capital estrangeiro, sem nenhum preconceito para que essas empresas possam ser privatizadas num programa intenso. Aí o Estado brasileiro poderá ser realmente exercer as suas funções de fiscalização, a sua função de controle, a sua função de segurança e de solucionar a questão social. Nós temos 2 Brasis hoje, um para o Brasil dos privilegiados e outro para o Brasil daqueles que não têm projeto de vida. São 70 milhões de brasileiros no patamar da indignidade. E a questão do monopólio. O monopólio, por definição, é ausência de concorrência. O monopólio só faz dignificar a incompetência. Seu tempo acabou. Essa é a nossa posição. A privatização é diferente. Não vamos privatizar, mas também não vamos dar o monopólio. Quem for eficiente sobrevive. Candidato Enéas Carneiro com a palavra. Existe uma ventania hoje que sopra a partir do hemisfério boreal. Podemos até chamá-la de ventania neoliberal. É interessante que nós observemos que o país vizinho nosso aqui, que seguiu esse modelo à risca, eu estou me referindo à Argentina, hoje está com a sua economia dita de mercado pujante totalmente em frangalhos. O povo argentino hoje vive, e qualquer um pode testificar isso que eu estou dizendo, num sentimento de profunda tristeza pelo que foi feito com a sua nação. É interessante também lembrar que os chamados recursos escassos da nossa terra são escassos, mas é curioso a gente se lembrar de quantos bilhões de dólares se perdem mensalmente aqui, pagando serviços de dívida interna e externa. Não são tão escassos assim. É uma questão apenas da necessidade imperiosa que se faz da presença de um Estado forte. Aqui é bom lembrar um professor de sociologia francês, o professor Alain Touraine, que diz, falando especificamente, fazendo alusão direta, lídima à nossa terra. O professor Alain Touraine diz: o Estado brasileiro é fraco, mal informado e incapaz de tomar decisões. Nossa posição, da estrutura política da qual nós somos o presidente nacional. O Brasil precisa de um Estado forte,
um Estado eminentemente técnico, que afaste a caterva que se apossou do poder, e um Estado intervencionista que faça valer o seu direito e dever de lutar em prol de toda a população. No que concerne a monopólio ainda, nós defendemos o monopólio da Petrobras pela dificuldade que existiria de, abrindo o capital, deixarmos que esse capital fosse rapidamente integrado por Candidato, elementos alienígenas. Muito obrigado. Candidato Espiridião Amin, com a palavra. São três as Eu peço à questões. plateia que não se manifeste, por favor. Candidato Espiridião Amin. São três as questões e eu pretendo ser muito claro a respeito das três. Governar é navegar, não é remar. Cada vez que o Estado assume a função de remador, rema mal. Prejudica o conjunto, desvia o rumo e, na melhor das hipóteses, retarda o atingimento do objetivo. Geralmente, impede que se chegue ao objetivo. Então, a função do Estado não é operar empresas. Já foi dito aqui o que é o cerne da função do Estado. E é para atender quem não tem lobby para, em Brasília, descontar na fonte, que nós temos que privatizar. Privatizar e regular. O que quer dizer regular? A função de regulação do Estado é imperiosa para que, ao se privatizar, haja participação do trabalhador, mais do que já está havendo no processo de privatização, e com isto a sociedade veja a diluição do controle de tais serviços e empresas privatizadas. Quanto ao monopólio, somos pela flexibilização. E quem fala já operou na área de telecomunicações. Acho fundamental que da porta da nossa casa para dentro haja competição. Haja competição, haja concorrência e haja capital privado enriquecendo e dinamizando todos os setores que hoje estão sob monopólio. Bom, então agora vamos para o nosso próximo bloco, é o sexto bloco. O sexto bloco será o tema livre. Cada candidato poderá falar o que quiser durante 3 minutos. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos agora com o nosso debate, o nosso último bloco, o sexto bloco. Eu lembro a vocês que nós já falamos aqui sobre inflação, dívida externa e interna, capital externo, educação e previdência social, política agrícola, função do Estado, privatização e monopólio. E agora vamos para o nosso último bloco, que é o tema livre. Cada candidato pode escolher o que vai falar durante 3 minutos. Eu começo com o candidato Flávio Rocha. Eu quero agradecer à Associação Comercial do Rio de Janeiro por esta oportunidade que marca o início de uma nova era na política. Eu acredito que esta campanha, esta próxima eleição que se aproxima, será a eleição do século, que marcará o reencontro da política com o povo brasileiro. A velha política era feita em torno de projetos personalistas, egocêntricos. A nova política será feita em torno de ideias. A nossa candidatura nada mais é do que o julgamento plebiscitário da maior revolução que o Estado brasileiro já assistiu. Uma mudança profunda nas nossas instituições. De nada adianta quebrar o ciclo de impunidade, colocar meia dúzia de corruptos na cadeia, se preservarmos instituições que vão repor esses corruptos com ladrões do dinheiro público mais audazes, mais cínicos e até mais vorazes. O imposto único representa esta profunda revolução na convivência entre Estado e sociedade. Queria trazer transparência a essa relação conturbada. O imposto único, que é o eixo central do nosso plano de governo, representa algo muito mais amplo do que uma nova forma de financiar o Estado, do que uma nova reforma tributária. O imposto único significa uma providência que vai chegar à casa de cada brasileiro, através de melhores salários, através de preços menores, através de estabilização econômica e através de um caminho para darmos perenidade ao plano de estabilização econômica que está em curso. Eu peço a você que me ouve em casa, que me dê uma chance de conhecer essa ideia, nesse início de convivência que agora se estenderá pelos próximos 60 dias. Eu peço que você conheça a mecânica de funcionamento desta verdadeira revolução, porque esta revolução vai chegar à sua casa através de maiores salários, através de preços menores, através de mais arrecadação para o seu município, através de maior transparência na relação entre governo e povo. O imposto único vai duplicar o salário sem quebrar o patrão.
vai corrigir a brutal injustiça de fazer com que um trabalhador de salário mínimo trabalhe 8 meses por ano para pagar impostos, enquanto 2/3 da nossa economia estão abrigados em 4 milhões de contas fantasmas, na venda sem nota, no Caixa 2, na corrupção fiscal, na contravenção. Vamos fazer com que todos paguem muito menos. O Imposto Único vai trazer esta transparência, é a revolução institucional que nós precisamos nesse momento. É a chance que eu peço a você, que conheça a nossa proposta, que se interesse por ela, porque ela pode mudar a sua vida para melhor, pode transformar esse país num Brasil mais fácil de se governar e mais difícil de se enganar. Vamos agora à palavra ao candidato Fernando Henrique Cardoso. Eu também quero terminar a minha exposição aqui, nessa noite, agradecendo a oportunidade que nos foi dada pela Associação Comercial desse debate. E eu agradeço com um sentimento de muita confiança no que vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque no dia 3 de outubro nós vamos escolher realmente um novo caminho para o Brasil. Na verdade, o Brasil já mudou muito. Eu fui ministro da Fazenda. Quando lá cheguei, em maio do ano passado, havia um certo desencorajamento na sociedade, a inflação. A inflação comia realmente os recursos de todos. A inflação é realmente o grande concentrador de renda no Brasil. Enriquece o rico e empobrece mais ainda o pobre. E a inflação estava enraizada no Brasil. Ninguém acreditava que fosse possível realmente eliminá-la. Hoje, depois de um ano de trabalho, com muito apoio do Presidente da República, com muito apoio de setores importantes do Congresso, nós conseguimos abrir um novo caminho para o Brasil. Essa dor de cabeça inflacionária desinchou, acabou. Alguns ainda desconfiam, não vai durar. Vai durar. E vai durar porque nós trabalhamos muito fortemente para preparar o terreno. Não é um plano como outro qualquer. É um plano que tomou a experiência do passado, dos nossos planos e planos alheios, e que foi corrigindo o que tinha que ser corrigido. Falta a revisão constitucional, a reforma tributária. A única reforma efetiva feita na Constituição foi a que nós lutamos por ela. Foi o Fundo Social de Emergência, que garantiu 2 anos, pelo menos de um alívio, de um respiro, para que o Brasil possa ter um orçamento equilibrado, porque senão não haveria como combater a inflação. Nós renegociamos a dívida externa, dor de cabeça que foi encerrada, e encerrada com vantagens para o Brasil. Nós conseguimos repor a economia pública no caminho do equilíbrio, e isso foi muito importante. E o Brasil, no setor privado, na sociedade, não só os empresários, os sindicatos, as igrejas, enfim, a sociedade civil toda já estava renovada, já está renovado. Apesar de todas as dificuldades, o Brasil conseguiu se preparar para um grande salto. É o que nós vamos fazer agora. A partir de 3 de outubro, nós vamos ter condições para ter um governo capaz, efetivamente, de conduzir o país a um rumo de mais emprego com mais investimento, mais confiança. Sem confiança não vai haver investimento. Investimento na agricultura, porque ela gera emprego e gera riqueza. Investimento em obras públicas, porque o Brasil clama para que nós quebremos certos gargalos nas estradas, nos transportes em geral, na energia. Isso pode e vai ser feito com financiamento adequado. Há recursos do mundo. E havendo crença no governo aqui dentro, esses recursos poderão vir com mais facilidade e com maior proveito para todos nós. Para isso, nós vamos reformar o Estado. Um Estado competente, um Estado que não esteja preso nem do fisiologismo, do clientelismo, nem tampouco dos interesses corporativos que sufocam, que não permitem que se separe aquilo que é o bem público do que é o bem apenas dos funcionários. Mas eu tenho muita confiança que esse novo Brasil já nasceu. É só esperar um pouco mais e todos vamos ver que ele tem força e que a estabilização vai permitir também uma nova sociedade. Almirante Fortuna, com a palavra. Também agradecemos o convite que foi feito a nós para estarmos aqui hoje debatendo essas questões importantes para o Brasil de hoje e o Brasil do amanhã. O Estado brasileiro precisa se modificar. Há a questão social emergente, pungente, dramática, que precisa ser solucionada a curtíssimo prazo, senão caminharemos para uma crise social imprevisível, de consequências imprevisíveis. E não podemos esquecer o caminho do futuro, o caminho da tecnologia, o caminho do desenvolvimento, a inserção do Brasil nesse primeiro mundo tão almejada por nós. Se o Estado for reformado, se nós conseguirmos tirar todo o peso que existe no Estado, para que ele possa dar ao povo brasileiro a solução da sua grande questão social, na educação, na saúde, na habitação popular, no transporte de massas e na segurança, terminando essa violência que destrói os lares, que mata as famílias, que mata a esperança. E o futuro, o Brasil da tecnologia,
onde o conhecimento gera essa tecnologia. E sem a base educacional não há esse conhecimento. Para isso, nós não temos recursos internos suficientes. Uma poupança hoje, que não ultrapassa de 5% a 10% do produto interno bruto, não tem condições de desenvolver esse país que nós desejamos, não para nós, mas para os nossos filhos e para os nossos netos. Precisamos, evidentemente, da presença do capital externo. Que esse capital externo chegue aqui sem preconceito, que possa realmente promover esse desenvolvimento junto com os brasileiros que aqui trabalham, que derramam a sua vontade na terra, na indústria, em qualquer situação para que esse Brasil possa realmente se desenvolver. Então, a questão social é o emergente, é o presente. E o Brasil tecnológico do desenvolvimento da tecnologia, com a base educacional, é o futuro. Isso não pode ser feito só com os recursos internos. Para cada 1% de crescimento do produto interno bruto, são necessários 40% para que se possa atender ao mercado de trabalho. 1.800.000 jovens chegam anualmente ao mercado do trabalho e não encontram lá situação para se desenvolver, para serem integrados, para se tornar um cidadão numa grande nação que nós desejamos ser. É preciso que compreendamos que há um presente emergente, difícil, dramático, e um futuro que nós não podemos esquecer. Esse presente e esse futuro, essa ponte que existe entre o presente e o futuro, nós pretendemos construir. Pretendemos construir com trabalho, com competência e com o resultado de uma vida profissional de mais de 43 anos, onde conseguimos compreender esse Brasil complexo, diferente, difícil, mas que tem soluções para todos os seus problemas na sua própria grandeza. Aí sim estaremos construindo o Brasil com independência, com soberania, com liberdade, com prosperidade e com segurança. Candidato Enéas Carneiro. Eu tenho 55 anos de idade. Desde que sou criança, observo falar-se nessa terra onde nasci, onde todos nascemos, em perspectivas de futuro. Sucedem-se governos uns após os outros. Agora mesmo todos assistimos a mais um processo pré-eleitoral. Apresenta-se uma moeda com a face diferente e afirma-se em alto e bom som que a inflação está debelada. Eu insisto na tese que o processo inflacionário é um processo que, para ser corrigido, exige que se mexa no processo produtivo, que se altere a mecânica de produção, que se redistribuam aquelas cotas que fazem com que um produto custe X ou Y. O plano que nos foi apresentado, tristemente, não se segurará por muito tempo. Nós cremos que ele é mais um dos elementos dentro desse estado de coisas a que todos vimos assistindo durante décadas. Na verdade, existe uma desordem generalizada em tudo que se faz no Brasil. Desordem que faz com que nada funcione direito, com que não se acredite em coisa alguma, com que o cidadão comum das ruas sinta uma tristeza infinita de não saber a quem recorrer quando sente seus direitos prejudicados. É nesse estado de coisas que nós do Prona lançamos o nosso répito. Nós pugnamos por um processo a que chamamos de centralização doutrinária. A execução, sim, pode ser descentralizada. Não será o ministro da Saúde que irá à unidade básica do interior, mas a doutrina deve ser a mesma. O processo de assistência à gestante, lá em Tarauacá, no Acre, deve ser idêntico àquele que se tem em qualquer cidade pródiga de um dos estados do Sul. É nesse estado de coisas que nós acreditamos seja possível criar-se agora um estado forte, técnico e intervencionista, que possa radicalmente lutar contra a desnacionalização progressiva das nossas jazidas, mandando para o exterior o nosso produto mineral do nosso subsolo riquíssimo, que é o mais rico do planeta, como se fosse a preço de banana, e o pobre povo brasileiro, sem nenhuma consciência ter disso, porque isso não é notícia. É nesse estado de coisas que a nossa mensagem à nação é uma mensagem extremamente forte, é uma mensagem de reedificação da ordem nacional, para que todos nós possamos ter orgulho e não vergonha como temos hoje,
quando vamos ao exterior e nos perguntam de que pátria cada um de nós é filho. O seu tempo terminou. Vamos agora ao candidato Espiridião Amin. O nosso governo vai permitir que o Brasil volte a crescer com ações e com atitudes. As atitudes são aquelas indispensáveis a atrair capitais nacionais que estão lá fora, estrangeiros que estão amedrontados, que só vêm aqui para passar algumas horas, para especular. E este capital é que vai permitir que se preencham os contratos de trabalho para que a nossa gente reencontre a perspectiva de emprego. Esta atitude para o crescimento significa ter a pequena e a média empresas como parceiros por excelência. Significa acreditar que a agricultura gera riquezas, gera alimento e gera emprego, gera ocupação. As ações que o nosso governo vai desenvolver começam pela habitação, que, negligenciada nos seus programas de construção de casas populares, este ano ainda sofreu o golpe da retirada dos recursos que lhe estavam prometidos quando da implantação do IPMF, o saneamento, que lhe é complementar, e a constituição de 2 grandes planos. O mais importante, eu já descrevi rapidamente, é o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Saúde. Hoje, o pequeno cuidado que a mãe desesperançada vê que não é dado ao seu filho numa fila de posto de saúde ou de hospital, este pequeno cuidado foi surrupiado pelo corporativismo, pela omissão do Estado e pela irresponsabilidade dos seus agentes principais. Esta prioridade, esta determinação para transformar o Brasil, que vai mal nos seus indicadores sociais, que pioraram ainda agora no Nordeste. Estão aí as taxas de mortalidade produzidas nos últimos 12 meses a mostrar. A inflexão que nós vamos produzir será fruto de determinação, de experiência. E ao longo desta campanha, eu quero me empenhar em demonstrar o como fazer. Ideal, acredito que todos temos. O como fazer, cada um aprendeu com a convivência e com a experiência. Quero agradecer pela oportunidade. Acho que este é o primeiro incidente que vai permitir que o nosso eleitor escolha por comparação. E só a escolha por comparação pode nos dar um Brasil melhor. Candidato Leonel Brizola. Eu gostaria de expressar desde logo o meu reconhecimento por esta oportunidade. Acho que o povo brasileiro vai começar a partir de agora a instruir o seu voto. Penso que nós, muito além do que quase tudo que debatemos aqui, nós estamos no fim de um período da história brasileira. Vivemos sob um sistema que está exausto. Este plano, que ocupa tanto as preocupações do nosso competidor, ex-ministro Fernando Henrique, ele é um dado a mais, é um remendo a mais de um sistema que está definitivamente condenado. Nós não vamos sair desse sistema sem romper com ele. O Brasil precisa voltar a normalizar a sua economia e não seguir de moeda em moeda e de remendo em remendo. Por isso, eu penso muitas vezes que o presidente que vem aí terá que ser um presidente de um papel excepcional, uma espécie de grande magistrado. Ele vai ter que propor reformas, tanto na sua área mais específica de chefe da administração ou de chefe de Estado, como no legislativo e no judiciário. Os 3 poderes precisam
funcionar diferentes. Não adianta enxugar o executivo e ter um judiciário lento ou um legislativo inoperante. O atual legislativo está sofrendo de elefantismo. Ele não funciona, como ficou demonstrado agora há pouco. Tanto que nós, só para ilustrar nossa tese, estamos propondo um corte na metade do número de deputados. Como também estamos propondo a eleição dos juízes singulares lá de primeira instância, como é feito nos Estados Unidos. É uma forma de vencer a lentidão do Poder Judiciário. Agora, na área governamental, esse presidente terá que enfrentar todo um conjunto de questões que estão aí desafiando ao povo brasileiro, se quiser reassumir o seu destino. Ao olhar com o seu maior cuidado às novas gerações, nós teremos que buscar criar milhares, milhões de pequenas atividades para o povo brasileiro, micro, pequenas empresas, para poder defendê-lo, defender o seu padrão de vida, o seu sustento a curto prazo. Candidato, o seu tempo Temos que encerrou. fazer com que se recupere a economia. De qualquer forma, o Brasil precisa recuperar as suas atividades econômicas. Recessão é uma palavra que não pode existir para nós. Enfim, eu confio que nós Candidato, vamos ingressar num muito período obrigada pela sua excepcional palavra. da nossa vida. Nós vamos agora com a palavra do presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, doutor Humberto Mota. A essência da democracia é a igualdade de oportunidades. Esse princípio aplicamos aqui hoje para todos os candidatos que se dispuseram ao debate. Nós, empresários brasileiros, esperamos o mesmo tratamento, com prioridade, para a nossa sociedade, porque o poder no Brasil tem sido injusto na aplicação desse princípio. Nesta noite, os candidatos aqui presentes, cuja presença agradecemos, deram demonstração de convivência democrática e a certeza de que o Brasil amadureceu no exercício da vida político-partidária. Aos companheiros Félix Bulhões, Mário Amato, Afif Domingos e Jorge Guedal e Ian Peter, o nosso agradecimento pela participação, fixando ao país as linhas mestras da ação empresarial brasileira. A TV Manchete, parceira nesse projeto, que reuniu a rede de 1.600 associações comerciais de todo o país. O agradecimento e a certeza de que é fiel às suas origens, deu mais uma notável contribuição ao processo de nosso desenvolvimento político e social. Esta noite, ao promover o maior comício eletrônico já realizado na história brasileira, com centenas de associações comerciais interligadas nesse debate eletrônico, a Associação Comercial do Rio de Janeiro reafirma para o Brasil que o Rio de Janeiro continua sendo a capital política desse país. Bom, nós agora vamos encerrar aqui o debate, agradecendo a presença de todos os candidatos, dizendo que a Rede Manchete está pronta para novas parcerias em novos debates, estaremos sempre presentes. E queria dizer também que, como cidadã, foi um exercício democrático importante participar desse debate dos presidenciáveis. Acho que, como cidadã, mãe de família, não só como jornalista, temos que valorizar sempre esses momentos. Gostaria de lembrar uma frase de Bertolt Brecht que dizia que política está no pão que você come e no ar que você respira. Então, você, telespectador que está em casa, pense nisso antes de dar o seu voto, porque o seu voto tem o valor da fé que você deposita no seu país, e o seu país é o seu futuro e o dos seus filhos. Uma boa noite.